menu iniciar. Toda vez que eu digitar menu iniciar, bem aqui nesse sistema que eu coloquei, ele tem a barra de pesquisas aqui, né? Ó, digite para pesquisar. Posso pesquisar por aí, né? Posso digitar qualquer coisa, arquivo, programa, um trecho de texto ele acha também. Então, caramba, não lembro o nome que eu preciso ver aquele documento, mas eu lembro um trechinho dele, entendeu? O nome de um aluno. Às vezes acontece isso, preciso de um nome de um aluno rápido, eu lembro de uma turma inteira. Aí eu jogo o nome de um aluno que eu lembro da turma, aí aparece a planilha lá com o conteúdo, né, que está lá dentro o nome desse aluno. Tá, então eu posso pesquisar aqui, mas nem sempre está essa barra, então de qualquer forma é só apertar iniciar, abrir o iniciar, é só apertar na tecla do Windows, né, ou dar um clique aqui em iniciar, aí digita aqui Word, certo? Ó, digitei WOR, já apareceu aqui, beleza. Isso aqui que ele está aparecendo, pessoal, são os modelos, tá? Tem modelo de currículo, calendário, modelo de folheto. Então aqui, olha, o pessoal pergunta, pessoal, como é que eu faço folheto? Bom, essa versão aqui nem todo Word vai ter isso, tá? Mas pelo Word eu consigo fazer um folhetinho de divulgação para minha empresa. Então a ideia da gente fazer aqui não é só fazer os nossos trabalhos acadêmicos, mas trazer essa liberdade para que você, com esse conhecimento, faça o que você quiser, entendeu? Muito do trabalho de design, é muito da criatividade, independente da ferramenta que você use, certo? Então, tá aqui, ó, documento em branco. Dei um clique só, tá? Agora eu não sei, eu coloquei a régua, normalmente quando tu abre pela primeira vez, não vem essa régua aqui, tá? Essa régua aqui são as margens, né? Margem direita, esquerda, inferior, superior. Então elas são importantes para a organização do nosso trabalho e inclusive quando nós formos fazer os nossos trabalhos na norma técnica brasileira, né? Então na BNT, então nós vamos mexer bastante com isso aqui, mas de forma automatizada, não precisa ficar regulando aqui milimetricamente, tá bom? Tá. Então se não vier régua no Word de vocês, ela fica bem aqui, ó. Régua, ó, certo? Aí tem as outras opções aqui que nós vamos ver depois, tá? Então, esse Office aqui é o Office 2016, tá bom? O que muda das versões do Office? Recursos, tá? De certa forma, no geral aqui, ele vai ter essa mesma cara, né? Em praticamente todas as versões, tá? Por exemplo, deixa eu mostrar aqui para vocês. Como eu falei, eu tô utilizando dois sistemas aqui. Um é o macOS e o outro é o Windows. Então eu consigo ver aqui tanto o Windows quanto o macOS. Então tem dois Offices aqui, o Office 2019 e o Office 2016, como eu falei para vocês. Olha, o Office 2016, né? E o Office, tá aqui esse documento aberto aqui, é um documento da escola. Olha, praticamente não tem diferença. Olha aqui as abas: página inicial, inserir, design, layout, né? 3 anos de diferença. E os Offices mais antigos, 2010, 2007, também não vão ser tão diferentes, tá? Então é importante que vocês tenham isso em mente, saber procurar as coisas, tá bom? Tá. Então aqui eu tenho que copiar, colar, né? Olha, se eu tivesse alguma coisa, por exemplo, a gente vai digitar, tá? Teste. Por exemplo, assim como eu copiei arquivos, eu copiei foto, documento, né? Movi de pasta, copiar, colar, recortar, aquele mesmo conceito vale para cá, certo? Olha só, eu vou selecionar essa palavra aqui, tá? Eu escrevi aqui a palavra teste. Ó, como é que eu seleciono só de uma vez assim? Eu dei 2 cliques em cima dela. Muita gente não sabe disso, tá? Posso dar 2 cliques em cima dela, tá? Então, ó, quando eu selecionei esse texto, ele me deu opções. O que eu posso fazer com esse texto? Posso copiar, posso recortar, posso pincel de formatação, né? Outra dica bem importante é toda vez que eu passo a minha setinha do mouse, o nome é cursor, né? Já falei isso algumas vezes. Toda vez que eu passo o meu cursor do mouse, ele me dá
a informação do que aquele símbolo, aquele elemento faz, certo? Uma legenda para ele, olha, certo? Então, copiar, ó, coloca uma cópia de seleção na área de transferência para poder colar em outro lugar. Foi isso que eu falei ainda agora, né? Só que com outras palavras, né? Então, tudo, pessoal, que vocês estiverem procurando aqui, quiserem saber o que é, falar da maneira correta, muito aquele ali que deixa a letra mais escura. Não é bem assim, né? Então, bora lá. Então aqui tem minha coisa aqui, deixa eu escrever uma frase aqui. É muito bom ser ETEPA. Pronto. Então eu quero colocar aqui ela ETEPA em destaque, eu posso colocar ela em negrito, certo? Então, olha só, negrito Ctrl N, certo? Por que Ctrl N? Ctrl N é um atalho para deixar em negrito. Ó, se ela já estiver em negrito, ela desfaz. Olha, reparem que muita gente acha que eu tenho que selecionar a palavra inteira, certo? Para colocar em negrito, por exemplo. Isso é para aquelas pessoas que já mexem e fazem isso há muitos anos. Olha só, não preciso selecionar. Eu posso simplesmente dar um clique só na palavra que eu quero deixar em negrito, tá? Ou aumentar de tamanho, né, que a gente vai ver isso, ou diminuir, né? Simplesmente, por quê? Porque ele entende que essa palavra aqui como um conjunto, certo? É como uma só. Então, não precisa, a não ser que selecione só aqui, por exemplo, eu quero só esse E em negrito. Aí ele vai entender que só quer aquele E. Mas se essa minha barrinha aqui piscando, tá vendo aqui? Tá vendo? O que indica isso, né? A gente está acostumado com isso na internet, Facebook, Instagram, WhatsApp, né? Toda vez que está essa barrinha aqui piscando, o que é que indica? Que eu posso digitar alguma coisa, certo? Então, quando essa minha barrinha aqui se encontra, digamos assim, dentro dessa palavra, o que é que eu posso fazer? Eu posso modificar ela, ó, Ctrl N, sem precisar, porque ele entende que é uma só palavra. Ó, se eu separar aqui, ficar aqui só no EPA e dar um Ctrl N, ó, ele deixou negritou só o EPA, entendeu? Então, lembrando, Ctrl Z, esse atalho do Ctrl Z vocês vão usar pro resto da vida de vocês, tá? Então, fiquem atentos, qualquer coisa, sem querer aqui, mexer no meu texto, ó, baguncei todinho, o que é que eu faço? Ctrl Z, certo? O Ctrl Z, ele vai desfazendo, por exemplo, fiz uma vez, fiz outra vez, certo? O que é que eu vou fazendo? O Ctrl Z, ele vai formando uma pilha, certo? Então, cada vez que eu vou apertando o Ctrl Z, ele vai desfazendo aquela ação, certo? Olha só, ó, 1, 2, 3, entendeu? Tá? Isso é importante, tanto aqui no Word, quanto em pastas, coisas que eu apaguei, certo? Coisas que, sei lá, eu errei no PowerPoint, no Excel, eu posso fazer isso, não vou generalizar em todos os programas, mas quase todos os programas têm esse recurso do Ctrl Z, tá bom? Tá, deixa eu só... Então, já falando da letra, para eu não ficar com esse zoom muito grande aqui na tela, deixar a minha página aparecendo, bora aumentar a letra. Como é que eu faço para selecionar meu texto? Eu tenho aqui a minha barrinha aqui, digitação, então clico aqui, ó, seguro e arrasto, certo? Clico, ó, posso arrastar, da onde o meu cursor, né? Clico, seguro e arrasto para a direita, para a esquerda, certo? Eu sei que parece fácil para muita gente, mas tem muita gente que ainda não sabe. Então, como é que eu seleciono todo o meu texto? Ctrl T, tá? Ctrl T. Ctrl T eu seleciono todo o meu texto. Por quê? Muitas vezes a gente faz um texto muito grande, vai escrevendo, aí depois a gente muda só de uma vez a letra, o tamanho dela, o tipo dela, né? Cor. Então isso é muito importante. Ctrl T, tá? Ah, é só fazer isso aqui puxando até o final da página. Vai dar certo? Vai. Para 5, 10, 30 páginas, se eu tiver um documento com 100, 200, 1000 páginas, entendeu? Então, é importante nós sabermos
selecionar tudo de uma vez, tá? Lembrando, selecionar todos os arquivos de uma pasta é Ctrl A, tá? Lá na pasta é Ctrl A, de all, que é em inglês. Aqui é T, tá? Ctrl T de tatu. Tá. Então, como eu falei, bora aumentar essa letra aqui, porque eu quero que apareça isso aqui, ó. Tá? A minha página para dar a entender, porque se eu der um zoom, né? Como é que eu faço para dar um zoom? Para eu dar um zoom na minha página aqui, como eu estou fazendo agora, eu posso fazer de várias formas, na verdade. Aqui embaixo, olha, reparem bem aqui, ó. Ele tem aqui ampliar. Ó. Como é que eu estou fazendo? Eu estou fazendo usando aqui o meu mousepad, né? Aqui o meu touchpad, no caso. Usando como se fosse para ampliar uma foto no celular, certo? Se o seu computador não tem esse recurso, uma outra maneira de fazer isso você pode segurar o Ctrl, tá? Segura o Ctrl e o scroll do mouse, né? Lembra o terceiro botão lá, a rodinha que fica bem no meio? Vai rolando para cima e para trás, e ele vai aumentando e diminuindo, tá? Segura o Ctrl, tá? E vai rolando e diminuindo e vai aumentando e diminuindo o zoom, tá? Tá, no caso que eu quero selecionar todo esse meu texto aqui, Ctrl T, né? Eu vou colocar uma letra aqui padrão Arial, né? Da Aceito, né? Trabalhos acadêmicos, e vai ficar maior aqui, eu vou colocar 28, tá? Que aí já fica mais visível pra gente trabalhar. Senão eu vou estar fazendo as coisas aqui e vocês não vão estar enxergando muito bem. Até porque no celular é um pouquinho menor, né? Até colocar maior então essa letra. Vou colocar aqui 36. Pronto. Então, nós vimos aqui o negrito, né? Olha, o primeiro aqui, Ctrl N, né? Serve para dar um destaque maior, né? Normalmente títulos, né? A gente usa aquele cabeçalho de coluna, né? A gente usa, então, coloca assim, aluno, né? Dá um destaque, aí do lado coloca o nome não em negrito, né? O campo de título, normalmente a gente negrita ele, certo? Então selecionei aqui o etepa, posso dar 2 cliques como eu fiz, né? Ou posso só deixar aqui a minha barra de estação em cima, que ele já vai fazer isso daí, certo? Itálico, olha, como eu sei isso aqui é o itálico? Como eu falei, é só passar o cursor do mouse em cima que ele vai mostrar aqui, ó, Ctrl I, né, o atalho para o itálico, tá? O que ele faz? Né, citações, né, bem comum a gente usar apóstrofe, né, a gente usar o itálico, citações diretas, né, no texto, certo? Então, tá, sublinhado, sublinhado, tá? Ctrl S, certo? Sublinhar o texto. Passar um tracinho, não é? Bem simples. Esse aqui é o taxado. Bem aqui, ó. Algumas coisas são difíceis de mudar. Eu mesmo falei várias vezes aqui para vocês que é só dar um clique, né? E eu continuo selecionando toda a palavra. Porque antigamente não funcionava dessa forma. Mas eu também estou tentando me adaptar a dar um clique só e executar a função que eu quero. Por quê? Toda vez que eu tenho algo mais prático, eu ganho tempo, né? Então eu ganho velocidade fazendo as coisas. Quando eu aprendo o atalho, ensino os atalhos para vocês, é justamente para vocês pegarem o mínimo possível no mouse para não perder tempo. Faz tudo aqui no teclado, certo? Beleza. Então aqui, por exemplo, aqui deixa eu escrever uma outra coisa, 2.2. Reparem que o meu 2.2 saiu em negrito. Por quê? Porque eu continuei a minha linha daqui, passando o etepa. E o etepa está em negrito. Então quando eu continuei meu texto, ele saiu em negrito também. Tá? Então, para eu tirar, é só desmarcar aqui o negrito, certo? Aí a gente já passa aqui para... eu acabei apertando sem querer. Aqui é o subscrito. Ó, subscrito. Ó, bora ler aqui. Digitar letras bem pequenas abaixo da linha do texto. Ó, aqui ele até dá a sugestão aqui, né? Em equações, normalmente a gente precisa fazer isso, né? Então, por exemplo, aqui. Agora sim eu tenho que selecionar, né, esse 2.
Ó, pronto, deixei ele subscrito, certo? E a mesma coisa que, por exemplo, se eu colocar aqui 23, ó, repare que ele saiu aqui na linha do subscrito ainda. Por quê? Porque eu não desmarquei, certo? Pronto. Tá desmarcado, agora não está marcado. Posso digitar aqui, não vai ser subscrito. Como é que eu sei? Porque não está aceso aqui, olha. Quando está ativado alguma dessas opções aqui, negrito, itálico, sublinhado, taxado, subscrito, ele fica marcado aqui, ó, certo? Ó, e para eu desativar, é só desmarcar aqui. Se ele deixar marcado e começar a escrever, ele vai sair com todas essas opções aqui que eu escolhi. Ó, ele está em negrito, sublinhado, taxado, sobrescrito, entendeu? E o sobrescrito é o próximo que a gente vai ver aqui, que eu acabei de falar. Ó, que eu vou selecionar esse 3 aqui e deixar aqui ele subscrito, né? Ele fica um 3 ao cubo, né? Então, aumentar a letra, né? Eu acabei falando rápido, nem eu selecionei tudo, mas não falei o passo a passo para vocês. Então, posso selecionar tudo dando Ctrl T, posso selecionar tudo selecionando aqui manualmente, né, que dá mais trabalho, não é o ideal. Se eu quiser selecionar tudo, uso o atalho para selecionar tudo, certo? Tá, vamos lá. Uma outra coisa que quase ninguém sabe, eu fiquei de falar para vocês, nesse momento agora de digitação. No teclado de vocês, eu não tenho nenhum teclado aqui, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Bem que tem aqui. Esse recurso aqui que eu vou abrir agora é um teclado virtual, tá? Ele é uma opção de acessibilidade, na verdade, tá? Para pessoas que têm alguma deficiência motora, que não conseguem teclar, né, manualmente com a mão no teclado, então podem usar o teclado virtual, utilizam o mouse, né, e vão clicando na letra que querem. Então a gente usa muito assim didático, e um outro uso, de repente seja um caso de vocês, que o teclado às vezes está quebrado, uma tecla não está funcionando, né? O que você pode fazer? Você pode abrir o teclado virtual aqui para te auxiliar e fazer esse uso, tá? O meu teclado aqui está um pouquinho diferente, que ele é americano. Então, o que eu queria mostrar para vocês aqui é isso aqui, ó. Essas teclas aqui, Home e End. Eu fiquei de mostrar elas para vocês quando a gente fosse começar essa parte de digitação, tá? Home e End, tá? Eu cheguei a comentar assim, com certeza. Olha só, se eu segurar Shift, ó, vou fazer o seguinte, eu vou só apertar aqui no End, ó. Repare onde está aqui minha barra de digitação, está aqui no comecinho do E, né? Eu vou apertar no End, olha para onde ele vai, ó, viu? O End é o final da minha linha, certo? Então o Home, né? Home, que eu voltar para o início, voltar para casa, como se fosse isso. Então ele volta para o começo da linha, certo? Então se eu segurar o Shift, né? Shift, que fica em cima do Ctrl, e apertar End, ele seleciona toda a minha linha. Em alguns momentos a gente vai precisar fazer isso, certo? Isso se torna bem prático. Então, por exemplo, se eu tiver não só para o começo, para o fim, o Home e o End, eles servem para isso aqui, olha. Se eu tiver bem aqui, no caso a minha barra de digitação está bem aqui, eu quero selecionar tudo que vem daqui até o final da linha, End, certo? E a mesma coisa Home, ó. Certo? Os outros a gente também vai ver aos poucos, tá? Certo, então vamos lá. Então seleciono tudo, né? Vou selecionar aqui manualmente, ó, posso aumentar aqui. Como é que eu sei que aumentar aqui, ó? No começo, pessoal, nesse ano eu tenho observado isso, as pessoas confundem muito esses A's aqui todinhos, tá? Então se habituem, tá? Olha só, esse A aqui, ele tem um A, né? Um A bem grande, maiúsculo, e ele tem uma setinha para cima, né? Que ele está elevando a fonte, certo? E aparece aqui, ó. Deixa eu dar um zoom, tirar o zoom. Tornar o texto um pouco maior,
tá? E tem um atalho também que é Ctrl sinal de maior, né? Sinal matemático, né? Para a referência do maior. E aqui a mesma coisa, diminuir o tamanho da fonte. Beleza. Então tem aqui, ó, efeitos do texto, tá? Isso aqui vocês podem mexer depois. Academicamente, a gente pouco usa isso daqui, né? Não sei se vocês chegaram a fazer aquelas capas bonitas lá na época do Word, e fazer aquela capa, trabalho de história, né? Bem clássico, né? Depois eu vou postar uma foto lá no grupo para quem não lembra. Tá, isso aqui é bem legal também, pessoal. Por quê? Essa parte aqui, ó. Maiúsculas e minúsculas. Mudar texto selecionado para maiúsculas, minúsculas ou outros usos comuns de maiúsculas / minúsculo. Por exemplo, eu quero que toda essa frase aí da ETEPA fique maiúsculo. O que é que eu faço? Primeiro, claro, toda vez que eu quiser trabalhar com alguma coisa, eu tenho que selecionar, tá? Por exemplo, aqui está selecionado. Tá, só que é aquilo que eu falei. Se eu deixar aqui, eu só vou trabalhar com muito, né? Então, se eu quiser, por exemplo, selecionar todo o meu texto e deixar ele em maiúsculo, o que é que eu faço? Bem aqui, ó. Reparem que toda opção aqui, todo elemento aqui no cantinho que tem essa setinha, ele te dá outras opções. Tá, olha só. Então, primeira letra da frase maiúsculo. No caso já estava porque o E tá maiúsculo, né? Bora deixar aqui todo minúsculo. Ó, viu? Transforma tudo de uma vez. Isso é ótimo, pessoal. Quebra um galho enorme em muitas situações. Principalmente em nome de lista de alunos, né? Lista de tarefas, lista de alimentos. Porque muitas vezes um cadastro exige que seja tudo maiúsculo. E às vezes a gente já fez o trabalho todinho e tem que refazer. Vai deixar de fazer? Não. Vai ter um trabalhão? Vai. Sendo que poderia fazer em poucos segundos. Então é basicamente isso que a gente está tentando fazer aqui. Otimizar o nosso tempo, otimizar nossas tarefas, e é isso a função do computador, e esse é o meu intuito aqui com a disciplina, certo? Tá, beleza. Então, já com o meu texto selecionado aqui, eu vou colocar alternar maiúsculo e minúsculo. É porque ele alterna, como estava tudo minúsculo, ele alternou tudo para maiúsculo, né? Tá. Colocar cada palavra em maiúsculo. Isso aqui é legal para nomes também, como eu falei, né? Nomes próprios. Tá. Deixa tudo selecionado aí. Isso daqui, olha, o realce. O realce do texto é como se fosse um marca-texto, né? Ó. Até a pontinha dele fica parecendo marca-texto, né? Principalmente quando a gente está fazendo trabalho em grupo. Eu vou destacar aqui essas partes aqui e tu dá uma olhada. Aí depois, quando acabar o trabalho, não, tá tudo certo, seleciona todo o texto e tira todos os realces, ó, sem cores, tá? Então eu posso marcar aqui, cara, dá uma olhada nessa parte aqui, nesse tópico aqui, entendeu? Aí cada um pode se dividir, cada um marca aquilo que achou importante com uma cor, entendeu? Um trabalho de equipe. É só um exemplo também, mas no geral é só para marcar mesmo, tá? Como eu falei, bem aqui, olha, reparem que quando eu chego bem próximo, o botão ele meio que se divide, né? Ele está dividido em duas partes. Tem esse aqui, com esse quadradinho aqui, e ele tem aqui do lado, né? Ó, reparem que é a mesma utilidade, mas ele acaba se separando. Por quê? Para ser mais rápido. Por exemplo, se eu selecionar o bom aqui e dar um clique direto aqui nesse espaço, ele vai ficar verde, certo? E quando eu clicar aqui, ele vai me dar outras opções, entendeu? Normalmente, como eu já estou trabalhando com uma cor, eu não vou ficar colorindo meu texto, né? Eu só vou marcando com aquela mesma cor, então eu não preciso ficar trocando de cor, né? Eu quero que seja rápido, né? Como eu falei, praticidade, otimizar o tempo e as tarefas. Beleza. Então tem aqui cor da fonte, tá? A fonte, quando eu falo fonte, pessoal, é a minha letra, é o que eu estou digitando aqui, certo? O tipo dela é aqui, que eu acabei pulando também, falei muito rápido. Desculpa. Porque enquanto está ativado o pincel aqui, eu posso ir marcando. Ó, tá vendo?
posso ir marcando. É por isso que eu acabei não falando para vocês isso aí. Então, como se fosse um pincel marca-texto. Eu terminei meu texto, estou só lendo aqui, aí tu começa a destacar palavras que tu pode substituir, pequenos trechos. Então é só clicar, dar 2 cliques ou selecionar como se fosse um marca-texto, né? Clica, segura e arrasta. Tá, deixa eu desfazer isso aqui, para não ficar colorido assim o texto. Beleza. Então, como eu estava falando da fonte, né? Posso selecionar tudo aqui, Ctrl T. E aqui eu escolho o tipo da fonte que eu quero. Ele está em ordem alfabética, né? Então, não posso usar... Ah, nossa, que letra bonita, eu vou fazer meu trabalho todo com essa letra. Não, pessoal, não é assim que funciona, né? Então, trabalhos acadêmicos, Arial, né? Ou Times New Roman, né? Está em ordem alfabética, como eu falei. Se eu não quiser ficar procurando aqui, eu posso digitar aqui que ele vai completando para mim, ó. Times New Roman, certo? Ele me ajuda aqui, certo? Então, o tipo da fonte, tamanho da fonte, né? Viu negrito, itálico, sublinhado, taxado, subscrito, sobrescrito, aumentou letra, diminuiu letra, realce, né? Aqui os efeitos, né? Então, vimos como colocar tudo minúsculo, tudo maiúsculo, né? Cor da fonte, né? Cor da fonte é importante também, ó. Como eu falei, de novo, eu selecionei a palavra inteira sem precisar, ó. Cor da fonte, como eu falei, ele vai ficar último utilizado aqui, mas se eu quiser uma cor diferente, é só vir aqui, ó. Eu tenho várias cores. Inclusive, aqui, ó, mais cores, onde eu posso escolher mais finamente a cor que eu quero, ó. Tá? Certo? Bem completinho, né? Aqui, deixa eu mostrar aqui para vocês. Limpar toda a formatação. Quando eu apertei aqui, eu vou selecionar todo o meu texto aqui. E apertei aqui, o que ele fez? Ele tirou tudo, tirou negrito, tirou realce, tirou cor, tirou tudo que eu tinha feito de formatação e deixou para o padrão de quando eu abro o meu Word, que é esse aqui, calibre, corp, né? Tamanho 11, certo? Ele limpou, certo? Deixou padrão o meu texto, porque às vezes eu acabo bagunçando muito e não, melhor desfazer tudo e começar de novo, tá? Eu acho que já ficou um pouco grande até o vídeo, já tem meia hora só falando de Word, então quero fazer aquele mesmo trabalho com vocês, tá? Porque assim eu sei que vocês estão vendo o vídeo, eu sei que vocês estão aprendendo e força vocês a escreverem e lembrarem disso que a gente está falando, tá bom? Então é isso, pessoal. Qualquer dúvida, só me chamar lá no grupo.